Você já percebeu como as pessoas ao seu redor influenciam diretamente a sua fé, seus pensamentos e até as suas escolhas? A Bíblia nos alerta: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Salmo 1. Isso significa que o círculo em que você anda pode aproximá-lo de Deus ou silenciosamente afastá-lo dele. No vídeo de hoje, nós vamos refletir juntos sobre essa verdade poderosa. Vamos entender por que suas amizades e relacionamentos importam tanto para a sua caminhada espiritual. E no final, vamos orar pedindo que Deus traga para a sua vida pessoas que edifiquem a sua fé, que estejam ao seu lado nas batalhas e que o ajudem a permanecer firme no caminho da santidade. O Salmo 1:2 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Este salmo começa com um claro contraste entre dois caminhos: o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Ele nos lembra que a bênção está ligada à escolha. Escolha sobre onde andamos, onde pisamos, onde sentamos e quem permitimos que molde nossos corações. Em outras palavras, com quem você se cerca importa. As vozes que você ouve, as pessoas com quem você passa tempo, as amizades que você permite em seu círculo íntimo, tudo isso pode aproximá-lo dos propósitos de Deus ou silenciosamente afastá-lo deles. Todos nós podemos escolher quem deixamos entrar em nossas vidas. Você pode se alinhar com pessoas que o encorajarão a habitar ricamente em Cristo, que o lembrarão de orar, que o impulsionarão em direção à santidade. Ou você pode permanecer na companhia daqueles que saciam sua fome espiritual, que normalizam o comprometimento, que zombam das coisas de Deus e que lentamente o afastam de sua perfeita vontade. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 6,14: não se unam desigualmente com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a iniquidade? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Muitas vezes, aplicamos esse versículo apenas ao casamento, e embora isso seja verdade, é muito mais do que isso. Aplica-se aos seus laços mais próximos, suas amizades, seus parceiros de negócios, seus confidentes de confiança. Estar unidos significa estar unidos como dois bois amarrados sob o mesmo arreio, movendo-se na mesma direção. Se você se unir a alguém que não ama a Deus, sentirá a tensão. Você não estará caminhando na mesma direção. As prioridades deles irão se opor às suas. Os valores deles não corresponderão aos seus. E no final, esse tipo de vínculo pode atrapalhar sua caminhada com Cristo. Isso não significa que você deva cortar toda a amizade com alguém que não compartilha da sua fé. O próprio Jesus comeu com cobradores de impostos e pecadores. Ele demonstrou compaixão, amor e misericórdia para com todos. Mas há uma diferença entre ser uma luz para os outros e deixar que a escuridão deles ofusque a sua luz. Há uma diferença entre estender a mão aos perdidos e ficar preso a ponto de a influência deles enfraquecer sua devoção. Seja gentil com todos. Sim, ame a todos. Sim, mas escolha cuidadosamente quem tem o seu ouvido, a sua confiança e o seu tempo. A Bíblia nos alerta novamente em 1 Coríntios 15:33. Não se deixem enganar. Más companhias arruinam os bons costumes. Não importa o quão forte você pense ser na sua fé, ninguém está completamente imune ao poder da influência. As pessoas se influenciam, atitudes são contagiosas. Se você passar tempo suficiente com alguém que reclama constantemente, você acabará reclamando também. Se você andar perto de alguém que vive de forma imprudente, isso afetará a maneira como você vê a vida. Quanto mais tempo você passa com certas pessoas, mais você começa a imitar seus padrões. E é por isso que Deus nos exorta a guardar as companhias que mantemos. O livro de Provérbios diz isso claramente nos capítulos 13 a 20. Quem anda com os sábios torna-se sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. As pessoas mais próximas a você irão afiá-lo ou entorpecê-lo.
Elas irão edificá-lo ou destruí-lo. Mesmo hoje, você pode não ter ninguém que chamaria de tolo. Mas pense nisso. Existem pessoas que constantemente atraem problemas, que sempre o puxam para conflitos desnecessários, que o encorajam a ignorar o caminho de Deus. Às vezes, o inimigo coloca pessoas em nosso caminho que parecem genuínos no início, mas na verdade são uma armadilha. Eles podem sorrir na sua cara, mas falar mal de você pelas costas. Podem encorajá-lo por um tempo, mas eventualmente desencorajar sua fé. Podem parecer inofensivos, mas acabam afastando você de Deus. Mas quando você se cerca de pessoas piedosas, aquelas que realmente amam o Senhor, que honram a sua palavra, que vivem pelo seu espírito, sua vida começa a florescer. Você encontra força em suas orações. Você encontra coragem em seu encorajamento. Você encontra sabedoria em seus conselhos. Essas são as amizades que o sustentam nas tempestades, que o lembram da verdade quando você é tentado a acreditar em mentiras, que levantam seus olhos de volta para Jesus quando a vida parece pesada. Este é o tipo de comunidade que a igreja primitiva modelou. Crentes se reunindo para orar, compartilhar, encorajar e interceder uns pelos outros. Pense em Jonatas e Davi. Jonatas arriscou seu próprio futuro, até mesmo seu relacionamento com seu pai, o rei Saul, para proteger Davi porque reconheceu a mão de Deus em sua vida. A amizade deles estava enraizada na lealdade, na verdade e na fé. Por outro lado, pense em Sansão. Cego por sua atração para Dalila, ele ignorou os avisos de Deus, se entregou à pessoa errada e isso acabou lhe custando sua força e liberdade. Ambos os exemplos nos lembram que as pessoas que você permite que se aproximem do seu coração moldarão o curso da sua vida. Então deixe-me perguntar, com quem você anda? Ao lado de quem você está? Entre quem você está sentado? Elas o impulsionam em direção à santidade ou facilitam a concessão? Elas o inspiram a amar mais a Jesus ou sutilmente diminuem sua paixão por ele? Seu círculo íntimo importa. Seus companheiros podem torná-lo sábio ou lhe causar dano. Mas a boa notícia é que você sempre pode escolher. Você pode orar para que Deus lhe envie amigos piedosos. Você pode pedir a Ele que remova relacionamentos que não servem mais ao seu propósito em sua vida. Você pode pedir a Ele discernimento para saber a diferença entre alguém que você deve influenciar e alguém com quem você não deve andar próximo. No final das contas, seu deleite deve estar no próprio Senhor. O Salmo 1 não nos diz apenas para evitar as más companhias. Ele nos chama a meditar na lei do Senhor dia e noite. Em outras palavras, a palavra de Deus deve ser sua âncora. Mesmo que todos os amigos se afastem, mesmo que as pessoas o traiam ou abandonem, a palavra de Deus jamais falhará. Enraize-se nela, deleite-se nela, deixe que ela seja seu guia, porque quando você está fundamentado nas Escrituras, você será capaz de discernir as vozes que valem a pena ouvir e as vozes que devem ser evitadas. Então, hoje, faça um inventário dos seus relacionamentos. Ore por eles. Peça ao Senhor para cercá-lo de pessoas que o amam e que o amarão o suficiente para empurrá-lo em direção a Ele. E, acima de tudo, mantenha seu coração enraizado em Cristo. Porque quando seu deleite está nele, suas amizades, suas escolhas e sua vida refletirão sua bênção. Agora vamos reservar um momento para orar juntos. Pai Celestial, eu te agradeço pelas pessoas que colocas em minha vida. Relacionamentos são parte do teu projeto. Tu nunca nos criaste para trilhar esta jornada de fé isolados, mas em comunhão contigo e com outros que te amam. E assim, Pai, eu oro para que me cerques de pessoas que estarão comigo na fé. Envia homens e mulheres à minha vida que me elevem em oração quando eu estiver cansado, que me lembrem da tua palavra quando eu me esqueça e que me encorajem a caminhar fielmente quando eu for tentado a tropeçar. Envia pessoas, Senhor, que carreguem sabedoria enraizada não no raciocínio humano, mas na verdade das Escrituras e no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Envia pessoas que amem a Cristo sinceramente, cujas vidas reflitam humildade, graça
e compaixão, porque esse tipo de companhia molda corações e fortalece almas. Mas, Senhor, antes de olhar apenas para o futuro, paro para te agradecer pelo presente, por aqueles que já estão na minha vida e que têm sido uma bênção. Obrigado por aqueles a quem posso ligar em momentos de alegria para celebrar orações atendidas e vitórias. Obrigado por aqueles a quem posso recorrer em momentos de tristeza, que chorarão comigo, orarão comigo e me lembrarão de que tu estás perto dos corações partidos. Eles são um presente teu e hoje eu os elevo em gratidão. A tua palavra em Hebreus 10:24-2 diz: E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como é costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se aproxima o dia. Pai, é isso que eu desejo, estar cercado por aqueles que me estimulam ao amor e às boas obras e também ser alguém que faz o mesmo. Quanto à fé, ela não deve ser passiva ou escondida. Ela se fortalece na comunidade, na responsabilidade e no encorajamento compartilhado. Portanto, Senhor, faz de mim não apenas um recipiente desta bênção, mas também um instrumento dela. Ajuda-me a ser essa pessoa na vida de outra pessoa, o amigo com quem se pode contar, o irmão ou irmã em Cristo que encoraja, apoia e ora. Senhor, ensina-me a carregar os outros com amor, a interceder por suas famílias, a responsabilizá-los, a lembrá-los das tuas promessas e a animá-los na obediência. Que eu nunca me torne egocêntrico na amizade, buscando apenas o que posso ganho, mas em vez disso, deixa-me transbordar com o teu amor, para que os outros se sintam vistos, valorizados e fortalecidos pela minha presença. E, Senhor, ao pedir isto, peço-te também que me purifiques de tudo o que possa impedir esta vocação. Remove a autojustiça, Pai, pois o orgulho isola a alma e cega o coração. Remove a arrogância, a ambição egoísta ou as atitudes de julgamento. Em vez disso, reveste-me de humildade, de compaixão e do coração de Cristo, que deu a sua vida pelos seus amigos. Que eu te ame de todo o meu coração e alma, e a partir desse amor, que eu ame os outros como a mim mesmo. Ao mesmo tempo, Pai, elevo aqueles na minha vida que ainda não te honram. Alguns estão perdidos vagando no pecado, ainda cegos à tua graça. O meu coração está pesado por eles. Oro pela sua salvação. Atrai-os com cordas de amor. Abre os seus olhos para a verdade. Amolece os seus corações para receberem a tua misericórdia. Que eu seja uma luz para eles, um exemplo de fé, uma testemunha do Evangelho. Mas, Senhor, guarda também os meus passos. Que eu não me comprometa em o nome da compaixão. Dá-me sabedoria para andar com cautela, para estabelecer limites santos e para permanecer ancorado na tua palavra, mesmo quando estendo a mão com bondade. Ajuda-me, Senhor, a equilibrar a compaixão com a convicção. Ensina-me a amar os pecadores sem me juntar ao pecado, a permanecer firme na fé enquanto estende a graça. Dá-me discernimento para reconhecer os relacionamentos que me edificam em comparação com aqueles que me afastam, pois sei que o inimigo é astuto. Abre os meus olhos, Espírito Santo. Revela as intenções. Expõe os motivos ocultos. Mostra-me quem foi enviado por ti e quem foi plantado como distração ou armadilha. E então, Senhor, concede-me a coragem de agir de acordo com o que revelas. Se eu tiver de recuar, deixa-me recuar com sabedoria e paz. Se tiver de deixar ir, ajuda-me a deixar ir sem amargura. E se me chamas a lutar por um relacionamento através da oração e da paciência, ajuda-me a fazer isso com perseverança. E, Senhor, enquanto oro pelos outros, ajuda-me a manter os meus olhos fixos em Ti. Não me deixes dar tanto às pessoas a ponto de negligenciar o meu relacionamento contigo. No final de tudo, Senhor, quero que meus relacionamentos Te glorifiquem. Quero que minhas amizades, meus laços familiares, minhas conversas e minhas conexões reflitam Cristo. Que minha vida e meus relacionamentos sejam um testemunho que aponte para Ti, o verdadeiro amigo, o companheiro eterno, aquele que é mais chegado do que um irmão. Então hoje, Pai,
coloco meus relacionamentos em tuas mãos. Obrigado pelas pessoas que me deste. Obrigado por aqueles que estás enviando. Obrigado até mesmo por aqueles que removeste, pois confio em tua sabedoria. Oro isto no precioso e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Se esta oração tocou seu coração, por favor, digite amém como um sinal de fé. Oro para que todas as bênçãos desta oração estejam agora sobre você, em nome de Jesus. E se precisar de uma oração especial, sinta-se à vontade para nos informar nos comentários. Ficaremos honrados em orar por você. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você.